Talvez esse seja um dos, se não o podcast mais importante que eu vou gravar. É, porque ele é um pouco diferente. Ele não vai ter necessariamente uma pauta, mas como vocês viram no título, é a tal da Red Pill ou pílula vermelha. Não sei como é que eu vou colocar no, no título ainda, mas é a tal da Red Pill que caiu na boca do povo já faz algum tempo e eu percebi essa mudança e, querendo ou não, eu vi esse negócio nascendo, não nascendo, mas eu peguei na época que eu descobri, e aí entra um ponto, eu não descobri a Red Pill, eu descobri que existiam fóruns na internet e daí a Red Pill era um termo usado nesses fóruns, só que acontece que de uns 5, 4 anos para cá, esse termo começou a se popularizar muito por causa de alguns caras que começaram a postar, alguns youtubers começaram a postar sobre isso, e eles começaram a falar sobre isso, e a Red Pill sobre a mulher, e a Red Pill fala que a mulher é isso, a Red Pill aquilo, e o alfa e o beta. E quando eu comecei a ver esses caras viralizando na internet, eu fiquei pensando, cara, esses caras estão falando de coisas que eu via em fóruns há tempos atrás. E, e assim, coisas que eu via desde 2016, e agora os caras estão falando como se fosse, nossa, todo mundo precisa saber disso em 2021. E foi uma loucura, porque era o tipo de coisa que eu nunca esperava que ficasse, eu nunca esperei que fosse popular, porque até 2019 não eram coisas populares, sabe? Eu sempre achei que fosse, de todas as coisas, eu sempre achei que isso fosse ficar nichado meio que para sempre, assim, sempre ia ser uma panelinha muito pequena de pessoas. É, e é até engraçado, porque eu até tinha essa mentalidade, não, as pessoas têm que saber disso aqui, é bom que as pessoas saibam disso aqui, mas hoje eu vejo que, honestamente, cara, todo esse negócio, essa, entre aspas, comunidade, era um ambiente muito mais lúdico e muito melhor antes disso cair no mainstream e, enfim, começar a decadência completa. Mas como é que esse negócio começou, né? Primeiro você tem que entender que, assim, esse negócio isso é uma coisa que me pega hoje, que hoje eles falam, são os Red Pill, são as Red Pill, e essa meio que foi o estágio final de uma série, de uma narrativa que já estava vigente há anos, né? Mas para atacar essas pessoas, eles, e não endossando essas pessoas, mas calma, eu já vou chegar lá, vai ser um programa um pouco mais, talvez seja um pouco mais longo e vai ser um pouco complexo a história desse negócio. Mas eu não sei, é uma coisa que eu participei, é uma coisa que eu vi várias facetas disso acontecendo, então é uma coisa que eu acho que eu consigo abstrair um pouco e explicar. Porque a maioria das pessoas, elas genuinamente não entendem como isso chegou na sociedade. Elas não entendem, eu até entendo elas não entenderem, porque eu acho que para elas ver essa quantidade de caras falando eu sou Red Pill e não sei o que, e aí o cara vomita um monte de coisas que até 3 anos atrás só eram discutidas é, na parte mais longínqua da internet, vamos falar assim, é uma coisa que acaba inevitavelmente perturbando as pessoas, chocando elas. Da mesma forma que me chocou o fato dessas coisas se tornarem mainstream. Mas vamos lá, vamos começar por isso. Quem são esses caras aí que começaram a popularizar? Não, vamos focar nos caras atuais, que eles falam que são os Red Pills, né? E tudo mais. Vamos começar com Ryan Santos. Eu vou fazer aqui meio que um mapa mental. Eu não vou ter nenhum quadro aí, mas eu vou tentar fazer um mapa mental e cronológico, que é para a coisa ficar um pouco clara. Quem são os caras hoje que são, assim,
denominados Red Pill, eu vou lembrar de cabeça, é o Ryan Santos, é aquele Gabriel Breyer, ou Dreyer, quem mais, cara? Eu não sei porque eu genuinamente... Tem o Junior Master do Redcast, tinha aquele careca lá, que é Miguel não sei o quê, que só que o cara já tá, com aquele canal. Olha eu falando, né? Mas, sei lá, eu não mostro meu rosto, pelo menos. Mas o cara tá com aquele canal estranho, aí você abre lá, é só mulher, sabe? É só mulher, tipo... Eu não sei, cara. O meu canal, eu falo sobre coisas, sobre a vida, entende? Eu não fico falando só sobre mulher. Na verdade, eu falo bem pouco sobre mulher aqui. Na verdade, eu nem sei se esse canal é Red Pill. Eu acho que esse canal ele é muito mais uma... Ele é muito mais um trabalho arqueológico sobre a cultura da internet. Porque as pessoas não entendem, as pessoas genuinamente não entendem como as coisas terminaram do jeito que elas terminaram. Ela não entra na cabeça delas porque esses caras existem. Tipo, elas não conseguem conceber como esses caras chegaram aí. Na cabeça delas, os homens eles são machistas, eles não aceitaram o mundo e daí surgiu os Red Pill. Tipo, essa visão simples que não resolve o problema, porque você xingar um cara desse, os Red Pills, a maioria desses caras são uns fracassados e não sei o quê. Sim, mas foi justamente esse o combustível para a coisa virar o que ela virou. Então, você apontar o dedo e falar isso não vai mudar em nada, entende? Porque isso daí é meio que você falar que a água é molhada, entende? E sim, vão ter caras também que vão falar, não, mas a Red Pill é sobre o desenvolvimento pessoal. Mas você só precisa se desenvolver pessoalmente se você está muito aquém da sociedade. Porque se você não tiver, principalmente no lado social, você não vai buscar desenvolvimento pessoal na internet. Ele vai acontecer socialmente, entende? O desenvolvimento pessoal, ele vai meio que caminhar de mãos dadas com o desenvolvimento social. Então, quando você busca um desenvolvimento pessoal de forma solitária, se não é uma coisa muito específica, tipo, eu preciso me isolar mais das pessoas para estudar para um concurso complicado, matérias densas, ou eu estou trabalhando e fazendo faculdade e tentando montar um próprio negócio ao mesmo tempo, e então eu não estou dando conta de nada. E mesmo assim, na época que eu fazia isso, foi a época que eu mais socializei, então nem nisso entra, mas o que eu estou querendo dizer é que, tirando situações específicas, onde de fato você precisa se isolar para se desenvolver, seja para estudar para concurso foda, seja para estudar, por exemplo, para vestibular, seja para, não sei, para ver a própria vida, ver quais amizades valem a pena ou não, enfim. Se não for para casos muito específicos, o desenvolvimento pessoal, ele meio que vem junto com o desenvolvimento social. Entende? Você vai fazer uma faculdade, você vai conhecer pessoas nessa faculdade, você vai, sei lá, vender coisas na rua para fazer um bico, você vai interagir com pessoas. Então, tirando, sei lá, cara, você está estudando para um vestibular, para um concurso, para uma prova muito difícil na faculdade, a maioria das coisas onde você se desenvolve pessoalmente são coisas que você faz socialmente também. Então, sabe, não são coisas separadas, como vendem hoje em dia. Não, você tem que se isolar para se desenvolver. Não, cara. Como é que você vai desenvolver o seu lado social se você não socializa com as pessoas? Entende? Mas, enfim, eu falei esses caras que é o que veio de cabeça. E qual que é o problema desses caras? Esses caras, eles vomitam, eles pegam uma coisa que é discutida na internet, muitas vezes seriamente, outras nem tanto, pegam aquilo, regurgitam e regurgitam de uma forma meio simplista, porque o YouTube ele exige isso, né, que você seja mais simples e polêmico possível. Só que isso funciona muito bem quando você tem um canal meio infantil, um canal de jogos, um canal de treta de youtubers. Só quando você vai falar de uma coisa mais que envolve assuntos mais delicados, e você aborda isso de uma forma meio simplista por causa do algoritmo do YouTube,
inevitavelmente você acaba soando até pior do que você seria. Não que... E na verdade eu não vou nem entrar no mérito se eles estão certos ou estão errados, mas eu só vou falar assim, a forma como as ideias são expressas não é diametralmente oposta ao que era o termo original, mas é só um recorte, e é um recorte bem mal feito, o que torna tudo muito pior e tudo muito mais fácil de ser interpretado de uma forma ruim ou simplesmente debochada, tipo, tá falando merda, entendeu? E, e agora eu vou tentar, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Para não ficar confuso e chato, eu acho que ao invés de fazer em ordem cronológica normal, eu vou cada vez voltando mais para trás até chegar no surgimento dessas coisas, porque daí a gente vai chegando cada vez mais perto da essência do negócio e entendendo de fato como isso era e como veio a se tornar o que é hoje. Então, beleza, tem esses caras, né? Ryan Santos, Redcast, tem também como é que é o João Márcio do Redcast, tem aquele Gabriel Bray. Tipo, esses aí é o mainstream, né? É os caras que todo mundo já está acostumado a associar de uma forma debochada, entendeu? É basicamente o que é a Red Pill pro gado médio, entendeu? Aí, hoje até algum tempo atrás, tinha uma vertente mais underground, né? Que era, por exemplo, um Epifania Disruptiva, um Trunks do Futuro, um Coruja do Carvalho. Outros também, mas eu não lembro. Pô, cara, minha dicção tá foda. Eu não vou lembrar de todos agora, mas tinham vários que eram canais mais obscuros. E aí que tá, cara, nesses canais mais obscuros, eles falam dessas coisas que são faladas nos canais mais visíveis, só que de uma forma menos midiática e mais despretensiosa, tipo, a ideia é essa aqui, entendeu? E é isso, entendeu? Não quer concordar, concorda, não quer concordar, porra, não segue mais o canal é pequeno, foda-se. Por exemplo, você pegava um Trunks do Futuro, ele meio que esmiuçava a questão da hipergamia. Só que, por exemplo, você pega um Junior Master falando sobre hipergamia, ele vai falar de uma forma... Na verdade, nem sei que tipo de forma ele vai falar, porque eu não acompanho, esse que é o ponto. Os caras que são conhecidos pelo gado são caras que eu não consigo acompanhar, porque eu não sei, tem uma coisa ali que dá uma sensação de, cara, nada de valor tá sendo realmente dito aqui, entende, cara? É você pegar uma discussão que você já viu milhares de vezes e ver ela acontecendo só que de uma forma mais burra, entende? E é o que esses caras fazem, ou pelo que eu vi eles fazendo, tipo, eram coisas que, ok, eram discutidas há anos, só que os caras eles chegavam e falavam isso de uma forma midiática e mainstream, como se fosse só mais uma terça-feira, como se fosse comprar pão na padaria, tipo, é como se fosse a coisa mais normal do mundo, entende? Tipo, como se fosse você falar, nossa, leite condensado é bom para fazer brigadeiro, como se fosse, sabe, falando coisas que até há poucos anos atrás só eram discutidas em fóruns, para um monte de gente ouvir da forma mais simples possível, sem nenhum cuidado, entende? E obviamente que esses caras eles apanharam muito, só que isso que é mais louco, os caras apanharam de todos os lados, basicamente, da direita, da esquerda, de homem, de mulher, e os caras continuaram, cara, fazendo o negócio, entende? Porque isso que é o lance, que as pessoas não entendem. Não é uma comunidade muito grande, mas ela é muito fiel e muito intensa, entende? E até um pouco, eu não digo perigosa, mas vamos colocar o termo até um pouco sociopata, de certa forma, porque é um grupo específico de pessoas que realmente acreditam naquilo e acreditam ferreamente. E de novo, eu não vou entrar aqui no mérito se as coisas que englobam a Red Pill são certas ou são erradas, eu só estou explicando como o negócio chegou ao mainstream. Porque ele chegou e teve motivo para isso, ele não chegou do nada. Mas, de qualquer forma, você tem esses caras, tipo,
Ryan Santos, Jean Master, aquele Gabriel Breyer, mais uns outros aí que eu não vou lembrar o nome agora, mais no mainstream, que eles discutem as coisas de uma forma muito crua, só que é uma coisa assim, é uma crueza midiática, entende? Eles falam essas coisas polêmicas de uma forma que chama atenção, mas depois eles não aprofundam o conteúdo, entende? E as pessoas não vão atrás demais, elas vão olhar aquilo e vão falar, esse cara é um doente, esse cara é um idiota, e todos devem ser desse jeito, e fica por isso mesmo, e não que o que eles falam destoe completamente do termo original, mas como eu falei, é só um recorte mal feito. E aí você pega um Trunks que ele fala, um Trunks que ele vai falar, Trunks do futuro que falava de pergamia. Você vê o Junior Master, ele fala de pergamia. Não, porque as mulheres vão dar pro Chad, porque o Chad, né? Porque não, é porque o Chad, né? Senão, se não der pro Chad. Sabe, fica uma forma meio caricata. O cara vira uma caricatura de tudo aquilo e vira uma coisa fácil de bater. Tanto que é isso que acontece, né? O cara apanha pra caralho. Mas você pega, por exemplo, um Trunks, ele vai falar do mesmo assunto, ele aprofunda, ele fala de uma forma menos midiática e ele fala de uma forma mais... Falava, porque sumiu, né? Falava de uma forma mais... Olha, é isso, entende? É desse jeito que eu acho que tá as coisas. Eu achava ele bem fatalista, sabe? Tipo, na cabeça dele, a hipergamia qualquer, sei lá, qualquer mulher, qualquer Luciana de uma cidade de 16 mil habitantes só vai pegar cara rico, alto, famoso, ou só desejar aquilo. Eu acho isso meio exagerado da parte dele. Mas ele tinha esse fatalismo, mas ele não engolia isso com ela abaixo. Ele só falava o ponto dele, falava que achava isso e aquilo, e saía. E na verdade eu acho até um milagre esse cara ter ganhado alguma notoriedade, porque eu lembro dele divulgando isso num fórum, eu já falo qual, e sei lá, pra mim ele era só um Zé Ninguém, e daí a primeira vez que eu escutei ele, né, no canal dele, porque ele divulgou o canal no fórum, o primeiro vídeo que eu escutei eu pensei, nossa, esse cara tá começando o podcast, né, e ele é meio Zé, né, ele não é, sei lá, ele tá falando umas coisas meio simples e tudo mais, só que o canal começou a crescer de um jeito que até chegou a chamar atenção. Só que de fato era uma análise simples, mas não era midiático, então ele não fazia aquilo necessariamente para chamar atenção, tanto que quando deu problema lá, eu não sei qual treta que foi, ele simplesmente parou, ele sumiu com os vídeos, privou o canal e só consegue os conteúdos dele através de caras que gostavam e ficam repostando, né? Ué. E basicamente, ele tinha esse conteúdo que eu achava bem simples, mas ele ganhou bastante notoriedade, mas ele não mostrava o rosto, falava lá as coisas, mas não era midiático, tanto que quando deu problema, ele se mandou. E aí tinha também o Coruja de Carvalho e o Epifania. O Coruja nem tanto, o Coruja eu acho ele muito... Ele é muito teórico, ele parece que ele é aquela pessoa que fala mais de coisas que ele entendeu na teoria, mas que ele não tem vivência. Isso me cansa um pouco. Mas tem a Epifania, por exemplo, que ele é um cara que de fato se percebe que ele viveu um pouco mais, e ele fala as coisas não só focado em mulher, mas sobre a sociedade como um todo e tudo mais, sobre mulheres também, só que de uma forma menos... ai, pergamia, é o Chad, não sei o que. Não, ele só explica a situação, ele fala das vivências e tudo mais, e pra mim essa é a melhor parte, né, quando ele explica, ó, essa pessoa ela se fudeu por causa disso, e é isso, tá aí de exemplo. E são esses caras, o Trunks ele saiu, mas tem esses dois aí que eles têm um conteúdo mais, menos midiático, então eles se aprofundam um pouco mais, né, nos temas, os mesmos temas que os caras vão falar no Redcast, no Ryan Santos, só que de uma forma menos midiática, então tem um pouco mais de aprofundamento e seriedade. Você pode não concordar com o cara, mas você vai ouvir ele e vai pensar, tá, esse cara tem um ponto, eu não concordo com ele, mas ele pelo menos parece um cara minimamente razoável. Coisa que não acontece com o Junior Masters da vida, ou um Ryan Santos. Só que esses caras também, eles são a última leva, né? E vieram vários outros caras, entendeu?
teve esse doente do Campari, tiveram outros também que viralizaram no Red Pill, no YouTube, falando de Red Pill e não sei o que. E eu vou voltar bem agora, tá? Eu vou voltar já para 2021, que foi o Bad Spirit Incident. Cara, aquela coisa lá foi, aquela live foi uma obra-prima, cara. Aquele minuto que ele surta porque um cara chamou ele de beta. Aquilo lá, aquele cara, ele foi meio que um prelúncio do que o negócio tá pra virar, entendeu? Tipo, naquela época, a maioria dos caras não faziam necessariamente conteúdo Red Pill, era mais conteúdo sobre pegar mulher, sobre como você se portar, sobre como você pode melhorar a si mesmo. Mas ele meio que destoou disso e ele já trouxe o negócio da Red Pill e do Beta e do Alpha. Eu lembro que eu acompanhava esse cara nessa época e eu levava ele a sério, mas aquele a sério, tipo, tá, vamos ver o que esse cara tem a dizer. Porque ele era o cara do NoFap, né? Tipo, o NoFap, ele é bom pra você, porque se você bate uma, você fica letárgico, você fica mal e não é bom você bater. E na época eu pensei, cara, talvez, né? Eu vou tentar pra ver isso daí, né? E tentei nessa época, eu tentei bastante, faz muito tempo que eu não tento NoFap, mas eu lançava uns NoFap assim, conseguia durar 1, 2 semanas, e daí o tesão ficava suportável e não dava mais. Mas toda vez que eu pesquisava assim, pra ver, putz, será que vale a pena mesmo ficar sem bater uma, que não sei, cara, sei lá, nunca fez mal pra mim. Aí eu abri um vídeo e ia pesquisar NoFap, não sei o que, e geralmente já aparecia ele, falando dos benefícios, não sei o que. E beleza, né, era uma figura conhecida. E na minha visão, naquela época, eu achava, putz, um cara foda, mora sozinho, né? E socializado. Aí tem aquele Bad Spirit Incident, que ele simplesmente ele surta porque um anônimo na internet chamou ele de beta, e aí o cara não tancou ser chamado de beta. E aí depois parece que todo mundo ficou sabendo que aquela mulher era a primeira dele, que ele tinha perdido a virgindade com ela. Aí, tipo, ali foi tudo por água abaixo, todo o discurso, toda aquela postura que ele tinha de um cara maduro e experiente, tipo, tudo aquilo caiu por terra quando saiu isso daí, e o cara de fato sumiu depois disso. Mas mal sabia eu que depois dele muitos outros alphas spirits iriam surgir com seu próprio estilo, mas naquela mesma vibe que ele. Porque ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro cara a falar de Red Pill de uma forma mais mainstream, né? Mais midiática, né? Porque até então ninguém falava assim, Red Pill isso, Red Pill aquilo. E aí, a gente volta um pouco mais para trás, para a época onde a Red Pill ela já não era uma coisa muito conhecida no mainstream, né? Mas era uma coisa, mas já tinha alguns canais. Desses canais que eu vou lembrar é o Kodama Fox Pinguim, parece. Aí tinha o Raccoon Raccoon. E tinha o... Me fugiu o nome do cara agora. Como é que é o nome do cara? Me fugiu mesmo o nome do cara, mas eu precisava lembrar o nome dele. Mas caralho, eu não lembro, cara. Me fugiu completamente o nome dele. Que merda, cara. Fugiu completamente o nome desse. Cara, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que dar um pause aqui e pesquisar porque não dá. Achei, consegui achar. Era o Nilma. Então tinha esses três caras: o Raccoon Raccoon, o Kodama Fox Pilgrim e esse Nilma aí. E eu nem ia fazer questão de pesquisar o nome, mas esse Nilma ele acabou virando uma figura conhecida também. E eram esses três caras que fazem conteúdo. O Nilma ele faz um conteúdo mais quase igual ao meu, mas um pouco mais voltado para filosofia e para desenvolvimento pessoal.
Mas nessa época ele já falava muito sobre como ele era um cara bonito, e como ele era um cara muito forte, e como ele podia pegar qualquer mulher. Isso já me incomodava um pouco, mas na época eu assistia esse caso, eu tinha o quê? 22, 23 anos. Então, tá bom, foda-se, mas é o que tem, vamos assistir. E tinha o Kodama, inclusive hoje ele acho que ele é terapeuta, né? Nessa época ele fazia também tipo, era uma, não era necessariamente, Red Pill disso, daquilo, era mais tipo, ele tentava esmiuçar a psicologia da sociedade e tudo mais. Eu não lembro se ele focava em mulher, na psicologia feminina ou não, faz muito tempo, mas eu lembro que ele era um cara bem mais neutro e bem menos midiático. E o próprio Newman, ele não era tão midiático, mas ele é um caso especial e eu já foco nele. E tinha o Hakunin, que de todos ele era o mais extremo mesmo. Ele, eu posso dizer, cara, assim, ele falava as coisas de uma forma calma, lúcida, pouco midiática, mas o que ele defendia, de fato, era bem extremo. Ele de fato, você pega um cara desse e chama de extremista, eu vou concordar, esse cara é extremista. Porque, assim, ele não necessariamente defendia isso, mas ele falava, não, porque uma sociedade, as mulheres não podem votar na nossa sociedade porque a força de trabalho é relevante, é de fato masculina. E o cara falava isso, e o que acontece? Ele falava assim, a parte mais extrema dele era justamente meter essa de as mulheres não deveriam votar, o feminismo por si só ele já é uma coisa que começou errado. Ele tinha, de todos, essa leva mais antiga, ele era o mais, de fato, extremista, assim. Mas de outras formas, tirando esse ponto bem específico, ele falava de coisas mais. Ele focava mais nessas questões legais. Então ele explicava como é que funcionava o casamento no Japão, sobre como depois que o cara se casava, ele meio que ficava, entre aspas, refém da esposa, ou coisa assim, pelo que ele falava, né? Ou então ele falava sobre como as leis funcionam aqui nos Estados Unidos, sobre como elas iriam piorar. Ele é um cara, assim, bem fatalista no sentido jurídico e de modo geral que, assim, para ele a sociedade não tinha volta, ia tudo degringolar e tudo mais. De todos, ele era o que mais era extremo e o que mais, vamos colocar assim, era o que a Red Pill era meio que uma versão demo, uma versão proto, era uma proto Red Pill moderna, a Red Pill de agora. Mas ainda assim, ele não era um cara midiático e ele não fazia questão de ser, tanto que sumiu da internet. Aí tem o Newman, né? O Newman ele é um caso interessante, porque ele na verdade ele é uma carta coringa, né? Ele não é nem Red Pill, nem cristão, nem nada. Ele tá sempre dando a louca, né? Aí ele, certa vez, ele falou que ouviu Odin na padaria, tem áudio na internet, inclusive. Inclusive, se eu não fosse pesquisar o nome dele, eu ia chamar ele de Odin da padaria, porque, segundo ele, ele viu o Odin na padaria e daí ele abandonou, ele era um cristão ferrenho, assim, mas pense naquele cristão que, não, porque a sociedade degenerada e não sei o quê. Aí ele viu o Odin na padaria e ele botou na cabeça que, na verdade, ele é pagão e não sei o quê, o cara deu uns 180, sinistro, entendeu? Depois foi descoberto que ele tinha autismo também e tudo mais. E ele falava umas coisas do tipo, eu trabalhei no Vale do Silício e eu tenho conexões muito fodas, mas parece que isso daí tudo começou a ser questionado e enfim, depois disso eu nunca mais vi ele na internet, mas ele foi de um cara que soava equilibrado e um cara que, sabe, soava assim, maduro, para um cara, sabe, que parece que tá à beira de uma psicose constantemente, entende? Então você vê que, assim, nesse meio tem sempre uns caras que a princípio eles parecem muito lúcidos, mas se você for analisar no fundamento, eles são bem, literalmente doentes mesmo, sabe? Não são nem ruins, são doentes. Você pega, por exemplo, esse Newman, que, assim, você escutar os vídeos dele falando sobre filosofia, desenvolvimento, você fala, pô, esse cara é sensato, inteligente, lúcido. Aí você vê a forma como a vida do cara degringolou, você fica pensando, porra, mas eu ouvi esse cara, as coisas que ele falava pareciam fazer sentido. E você vê aquele outro também, que eu já tinha falado aqui antes, teve o Newman, aí teve... Eu já tinha falado desse cara aqui, acabei de falar dele, cara. Enfim, teve o Newman, tem aquele, o Alpha Spirit, aquele lá ele também passava uma vibe de ser um cara astuto, maduro e tudo mais.
e o cara degringolou também, assim, do nada, e daí descobriu que o cara não era pegador porra nenhuma, que o cara tinha perdido a virgindade recentemente, com a mulher, inclusive, que ele tava gravando o vídeo. E, assim, um cara que falava sobre meditação, sobre glândula pineal, o cara simplesmente se demonstra completamente descontrolado emocionalmente por causa de um comentário de um anônimo no chat. Então, tipo, outro cara pseudo biruta, e tem o caldo do Campari, mas esse aí eu nunca comprei, cara. Esse aí esse aí eu nunca ouvi nada, sabe? Ele já faz parte dessa leva mais midiática e, cara, esses aí eu não consigo escutar não, cara. Porque ouvir esses caras falando, tipo, ouvir uma coisa que eu lia em um fórum com 18 anos e pensava, é uma forma diferente de pensar, né? Uau, né? Você não vê isso sendo discutido nos meios normais. Eu preciso entrar em um fórum para ver essas coisas. Uau, que underground, que radical. Aí você vê um cara falando disso com uma convicção, só que o cara não tem 17 anos, ele tem 35. Você fica pensando, porra, cara, não dá pra engolir esse cara não, cara. Então esse daí eu nunca ouvi. E esse aí entrou em merda, atrás de merda também. Mas é basicamente isso, né? Essas são as gerações dos youtubers. E eu não lembro, cara, eu não lembro quando que esses caras começaram ou como eu descobri eles, entendeu? Mas eu lembro, vamos ver, 2018. Aí a gente vai entrar num clima mais cinzento, né? Porque eu provavelmente comecei a ouvir esses caras porque eles vinham de recomendação por causa de dois caras que eu via antes de Red Pill começar a virar algo midiático, que era o Saco Cheio Podcast, o Dr. Petri, e o Cagando e Andando do Thiago Carvalho. E esses caras estavam há tempo na internet, entendeu? Antes de Red Pill virar um termo, esses caras já estavam na internet. E basicamente o conteúdo desses caras ele era bem mais cru, bem mais neutro. Era um conteúdo que não era assim, não tinha uma caixinha, tipo, eu sou Red Pill. Não, o cara só falava as coisas, às vezes o cara fazia uma piada relacionada à mulher, às vezes o cara, sei lá, tentava chegar numa mulher, não dava certo, o cara falava no podcast. Os dois faziam isso, eles relatavam as vivências pessoais deles com um pouco de humor, com um pouco de acidez, entendeu? Obviamente que mulher ia ser pauta porque os caras eram homens e interagiam com mulheres, tentavam pegar elas, então isso ia ser pauta. Mas não era tipo, eu sou um masculinista, eu sou um red pill. Não, eu sou um homem, eu quero mulher, às vezes dá, às vezes não dá, porra, mulher é um bicho difícil, né, blá, 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 blá. E era mais ou menos essa vibe, isso antes de qualquer coisa. E esses caras, eu comecei a acompanhar em 2016, mas eles já estão na internet há bastante tempo, há mais tempo que isso. Mas eles não eram, assim, Red Pills, eles só eram eles mesmos, mas acontece que a Red Pill, a comunidade adotou eles porque as coisas que eles falavam ressoavam com os caras. E aí que a gente entra no ponto mais delicado, que é basicamente aonde começou tudo isso. E onde começou tudo isso? Em fóruns, né? Em vários fóruns começou tudo isso, como por exemplo, o 55 Chan, que já não está mais no ar, o Legado Realista, que está lá, e o Chan atual, que eu prefiro não falar, porque eu não quero ficar eu não quero ficar expondo o site, porque eu não quero que gente nova descubra, sabe? Não tem porquê, não vale a pena. E quem comentar, é o não sei o que Chan, eu vou banir o comentário, entendeu? Porque não, sabe, simplesmente não vale a pena. Mas basicamente, na época, era o 55 Chan, que hoje não existe mais. E é aí que a coisa começa a ficar mais complicada. Eu, particularmente, conheci o Petri justamente por causa do 55 Chan. E aí que entrou outro ponto interessante. Ainda mais nessa época, hoje nem tanto, mas nessa época a cultura do Chan ela era muito mais forte, tinha muito mais gente acessando esse lugar. Até hoje eu não sei se era o próprio Petri que postava as coisas dele ou se forçava lá, porque era comum às vezes alguém fazer isso, se postar no fórum, porque era uma forma fácil de você conseguir novas visualizações, porque era um lugar na internet onde todo mundo era anônimo,
mas ao mesmo tempo tinha muita gente. Então, se uma trend sua viralizasse lá dentro, você ia conseguir visualização meio que de forma rápida e fácil. Só que é uma coisa que não sustentava a longo prazo. E eu não sei se em algum momento ele de fato pensou, eu vou postar aqui, ou de fato ele nunca acessou, nunca postou nada lá, e alguém achou legal e postou lá, e isso começou a reverberar os vídeos dele. Mas verdade seja dita, eu conheci ele por lá, eu acho que uma turma conheceu ele por lá. E o que são esses fóruns? O que era o 55 Chan e o que era o Legado Realista? Lá tinha essa visão muito mais segregacionista mesmo, entendeu? Machista, misógina e tudo mais. Que é basicamente o lugar, por exemplo, para começo de conversa, não tinha essa coisa de mulher postar lá. Não, se você desse a entender que você era mulher, você era banido na hora, porque não, sabe, não era pra ter mulher, papapá. E na verdade, no fórum realista, eu não sei se era proibido. Eu nunca vi, entendeu? Um nick feminino. Mas eu acho que se tivesse, eles iam deixar assim. Mas acontece que eu nunca vi, então eu não sei. Mas, por exemplo, no Chan a coisa já era bem mais pesada. E aí que a coisa começa a ficar bem mais sombria e bem mais obscura, porque, assim, os Chans, quando eu descobri, eu descobri em 2015, eu tinha 18 anos. Então, quando eu descobri, era muito movimentado, era muito caótico e tinha muita gente. Mas por que você ficou num site desse se ele era tão ruim assim? Então, é isso que a maioria das pessoas não entendem. Era tão ruim assim, mas ele tinha uma coisa que nenhum outro lugar na internet tinha, e eu acho que nem vai ter. Talvez o Discord, e o Discord é outra panela de doente mental. Que eu vou explicar. Ele tinha uma mistura de anonimato com liberdade de expressão. Porque se você pega o Reddit, por exemplo, beleza, você é anônimo, sabe? Mas primeiro, todas as suas postagens no Reddit, elas ficam arquivadas no histórico para todo mundo ver. Então, tipo, se alguém quiser te sacanear, ofender você, é muito fácil. No Xan não tinha isso, sabe? Você podia literalmente ser qualquer pessoa, você podia chegar lá, abrir um tópico, abrir uma trend, falando, gente, eu sou um médico formado de 35 anos, e cara, as pessoas podiam cair nessa ou não. Mas assim, era tudo na base da palavra no Xan, sabe? Do anonimato e da palavra. E era tudo anônimo, sabe? Você postava lá, a priori só tinha homem lá, mas na verdade não tinha. Tinha muita mulher que postava lá, mas só não falava que era mulher porque era proibido. E tinha muita gente postando, mas você nunca sabia com quem você de fato estava conversando. Só tinha, era um painel cheio de ideias jogadas lá, como era um lugar onde, assim, não existia liberdade de expressão irrestrita, longe disso, na verdade era um lugar bem rígido, só que era uma rigidez à parte. Você tinha a rigidez da sociedade normal e você tinha a rigidez deles, no caso do Chan, e em uma escala bem menor também do fórum realista. Por quê? O que acontece? O Chan, ele tinha regras rígidas, mas ele não tinha necessariamente hierarquia, entende? Por exemplo, e você pega, e também tem outro ponto, você pega, por exemplo, um Reddit, as regras dele eram muito mais congruentes com o pensamento, com o status quo social da época, do que o Chan. O Chan ele era muito mais disruptivo socialmente. Então as coisas que eram discutidas lá dentro, eram discutidas lá dentro. Inclusive, nessa época, agora isso morreu completamente, mas nessa época tinha muito uma coisa que o Chan ele era o clube da luta moderno, o clube da luta online. E inclusive nessa época ainda tinha essa brincadeira de as regras do Chan. A primeira regra do Chan, você não fala do B fora do B. A segunda regra, você não fala do B fora do B. E assim, era um ambiente onde... E o que era o B, né? O B era o lugar onde
tudo era discutido, literalmente qualquer coisa, não era só mulher, não era só, era tudo, sabe, literalmente qualquer coisa. Se você quisesse discutir sobre Naruto, lá tinha espaço. Se você quisesse discutir sobre pornografia, né, sei lá, compartilhar vídeo pornográfico, lá era o espaço. Se você quisesse discutir sobre tudo, lá era o espaço, porque era anônimo e qualquer coisa, quase qualquer coisa era permitido. O que acontecia? Como era um lugar extremamente livre e, entre aspas, a parte da sociedade, a regra explícita mesmo era a seguinte: mulher não, sabe? Falou que é mulher, tchau, sabe? Tipo, só homens e acabou. Tinham outras regras implícitas, então sim, você atraía lá muita gente ruim, porque era um lugar onde você podia falar muita merda sem dar em nada, porque era anônimo, naquela época era movimentado e era muito dinâmico naquela época. Então tinha várias pessoas que iam para lá para externalizar suas ideias ou fazer uma piada que em nenhum outro lugar seria vista com bons olhos. Então atraía assim um público nazista, atraía um público racista, atraía muito pedo, atraía também. Ah, mas tinha esse tipo de material lá? Não tinha, mas lá era meio que a porta de entrada para coisas piores. Então você vê que é um site sinistro, obscuro e de uma índole muito duvidosa, para falar o mínimo. Então por que tanta gente frequentava lá? Por que eu frequentei lá se eu não era essas coisas? Porque tinha muita gente lá que era só um cara desajustado socialmente. E hoje, eu percebo que hoje você ser um desajustado já não é uma coisa incomum, sabe? Na verdade já tá virando regra você ser um desajustado, você ter problemas sociais, você ter problemas com mulheres, se você é homem. Mas naquela época, ninguém falava sobre isso. Era meio que tabu você falar as coisas. Era meio tabu, sabe? Você fala, eu sou um homem de 19 anos, eu nunca beijei ninguém. Você ia virar chacota, né, na vida real, vamos colocar assim. E lá, cara, eu entrei lá, nessa época eu ainda tinha... Acho que nessa época eu era virgem com 18 anos. Depois comecei a namorar, perdi a virgindade, comecei a ter uma vida mais saudável psicologicamente. Mas nessa época eu ainda era meio um desajustado, né? Aí lá, cara, eu vi assim uns caras falando, cara, eu sou virgem com 32, eu sou virgem com 22, sou BV com 25. E tinha uns lugares lá onde, porque assim, tinha o B, né? Tipo, lá eram divididos era como se fossem várias salas de bate-papo, só que ao invés de ter um chat, tinha um catálogo com vários assuntos, entendeu? Você podia entrar em qualquer um e ver o que estavam conversando lá sobre. Então tinha isso no B, que era aleatório, mas, por exemplo, você tinha pautas específicas, janelas específicas. Então você tinha, por exemplo, uma janela chamada Right, onde você ia pro que era droga só, você tinha a janela da droga, você tinha a janela que falava sobre relacionamento, você tinha a janela que era só para compartilhar pornografia, você tinha janela só para falar sobre dinheiro. Então era bem dividido naquela época, essas janelas funcionavam porque era bem movimentado. Então eu entrei na janela lá de relacionamento, de mulher, de buceta, e os caras, inclusive essa janela ela era identificada como score, porque na cabeça deles quem pegava mulher não prestava, entendeu? Era descolado, e eles tinham essa visão de que não, se você é descolado, você não faz parte do nosso grupo. Então lá era meio que ao contrário, na vida real, enquanto se você não fosse um cara que pegava um monte de gente, tivesse um monte de amigo e soubesse socializar, você era visto como um pária social. E lá era o oposto. Se você fosse um cara bem desenrolado na vida real, lá você era visto como um pária social. Então era um prato cheio para qualquer tipo porra, preciso fazer um fonoaudiólogo, caralho. Era um prato cheio para qualquer desajustado social, desde o problema mais leve, que nem eu, que só demorei um pouco mais que uma pessoa normal para perder a virgindade, até um cara que é realmente um desajustado e não encontrava nenhum outro lugar além de lá para falar sobre essas coisas. Ah, mas tem terapia, tem psicólogo, beleza.
Mas primeiro, a gente está falando de um mundo em 2015. Em 2015, cara, o mundo estava começando a mudar. Ele estava começando. Hoje mudou completamente. Tipo, hoje o mundo é hipersensível. Hoje qualquer coisa recomendo terapia e tudo mais. Mas naquela época, o mundo ele ainda estava saindo de uma fase que não existia nada disso. Não existia faça terapia, não existia vá atrás de um médico. E quem ia atrás era meio que visto como um louco, como uma pessoa, como um páreo. Então, socialmente falando, era uma sociedade mais rígida, era uma sociedade que julgava mais. E ali, sei lá, você pagar um terapeuta, essas coisas, além de ser uma coisa que naquela época não era socialmente bem visto, ainda era caro, né? E lá não, era de graça e era movimentado e você tinha acesso a um monte de gente que não só tinha uma visão de mundo mais parecida com a sua, então você tinha um lugar extremamente movimentado e movimentado com pessoas que quase sempre eram deslocados do status quo da sociedade. Seja esses exemplos mais extremos e sórdidos, seja simplesmente um cara que ele era estranho, provavelmente muitos caras que acessavam lá, eles eram autistas não diagnosticados, e de novo, naquela época as coisas não eram divulgadas como são hoje, então os próprios caras eles brincavam entre si, esse aí é comportamento de autista e não sei o que, mas era meio que visto como uma piada, ninguém de fato levava isso muito a sério. E assim, era meio que senso comum todo mundo ser meio inapto social naquele fórum. Só que tinha essa janela em específico, né? Que era só focada em dica para relacionamento, para pegação. E cara, eu lembro que eu fui direto nessa, entendeu? Porque era o único lugar na internet que existia para falar sobre isso sem você se sentir julgado ou diminuído porque você tem mais dificuldade nisso do que outras pessoas. Porque, por exemplo, o cara que ele tem uma certa inércia social, por qualquer motivo que seja, essa inércia ela não vai se apresentar só na questão de amigos, mas na questão de mulher também. Porque a mulher, ela é um bicho muito mais social que o homem. Então, se o cara ele é mais sozinho, ele é mais na dele, ele é meio lerdo, ele não vai conseguir, cara. O cara pode até ser bonito, mas o cara não vai conseguir. Hoje talvez até consiga por causa do Tinder, por causa do Instagram, mas naquela época, se você não fosse bonito mesmo, era difícil você conseguir, porque o cara isolado ele é mal visto, e naquela época ele era ainda mais mal visto do que hoje. Então, o cara ele não tinha acesso à mulher, porque para ter acesso à mulher você precisava ter um grupo de amigos e o cara já era mais inapto para conseguir isso. E o cara ia se desajustando mais, e conforme você vai ficando mais desajustado, maior é a bola de neve para resolver. Porque se você é virgem com 16, é dito como normal. Se você é virgem com 18, é ok. Mas se você é virgem com 20, hoje eu já sinto que já não é tão mal visto, mas naquela época era bem mais mal visto do que hoje. Tipo, era algo, tipo, você precisava perder, principalmente se você fosse homem, senão meio que isso ia ser um fardo que você ia carregar e talvez até uma condenação. Tipo, se até tal idade você não perdesse, altas seriam as chances de você não perder mais. E, enfim, mas ali era um lugar onde se discutia tudo isso abertamente, tinham várias dicas, várias pessoas que falavam ali que tinham experiência, você não podia provar que elas tinham, a única prova que você tinha a palavra delas, e era basicamente essa a dinâmica de todo o fórum. E era bem movimentado, eu não sei quantas pessoas exatamente acessavam, mas naquela época era bem mais movimentado, tanto era mais movimentado que até tinha aquela cultura do melhor horário, que era o seguinte, lá pelas 3 da manhã de uma terça-feira, quando o movimento arrefecia um pouco e ficava só um pessoal menos trollador, mais profundo, porque, sei lá, de manhã e à tarde era muita gente, muita informação, muito movimento, e muitas vezes as coisas não rendiam praticamente. E, tipo, uma conversa mais profunda e tudo mais. E basicamente, cara, foi o Chan e o fórum da Real bem menos, honestamente, tá? Eles eram bem menos extremistas, eles eram um fórum muito mais normal. É um local onde tem
ele é quase meio que um Reddit só para homem, entende? Mas da mesma forma que o Reddit ele é bem mais neutro, é claro que tem uns caras mais extremos dentro do Reddit, mas de modo geral, é um lugar bem mais neutro. O Fórum da Real ele também era bem mais neutro se comparado ao chão. O chão era pura anarquia e puro caos. Só que você tinha esse prato cheio, né? Você tinha um lugar que você sentia meio que a parte da sociedade, tipo, era algo que a maioria das pessoas não sabe que tinha. Naquela época, de fato, não era conhecido. Até hoje não é conhecido. Você tinha essa sensação, você tinha várias pessoas lá com os mesmos problemas que você. Você tinha um lugar onde você podia falar das suas frustrações sem ninguém saber quem você é. E é óbvio que isso ia ser um prato cheio para atrair muita gente desajustada socialmente. Atrair essas pessoas e aí começou essas coisas. Eu não estava lá, isso aí já começou, aí eu já vou entrar no âmbito de uma época que nem eu acessava aquilo lá. Mas pelo que eu sei, desde que aquilo foi criado, ele já foi criado mais ou menos com a mesma proposta que ele tinha na época que eu entrei. Então não podia mulher, tudo era anônimo, não tinha hierarquia. Tipo, tinha moderação, mas eu não sabia quem era o moderador. E, enfim, era um lugar bem à parte do resto da internet e do resto da sociedade. E foi ali que começou, de fato, o termo Red Pill. Mas o que era a Red Pill ali? Ela era, assim como várias outras coisas, uma gíria. Era só isso. Tinham várias gírias muito específicas daquele lugar, e a Red Pill era só mais uma dessas gírias. A Red Pill sobre a economia, a Red Pill sobre isso, a Red Pill nunca foi sobre mulher, sempre foi sobre tudo, tipo a grande verdade sobre tudo, sabe? A verdade, e geralmente essa verdade era alguma teoria conspiratória, alguma coisa assim, não era a grande verdade de fato, mas era assim que eles separavam as coisas lá. E a Blue Pill era basicamente a forma normal que as pessoas enxergavam o mundo e tudo mais. E foi lá que surgiu o termo, só que ele era mais uma gíria do que um termo. Ninguém lá falava, eu sou Red Pill. No máximo os caras falavam, eu estou red pillado, não sei o quê. E, enfim, foi nesse ambiente que surgiu todo o material que depois iria se tornar o que veio ser essa Red Pill moderna, com esses caras fazendo Redcast e os caras se auto-intitulando Red Pill, eu sou Red Pill. Isso nunca foi um adjetivo, isso era uma gíria. Então as coisas elas mudaram muito em 10 anos. E qual é o lance disso tudo? Esses fóruns, e isso é uma coisa que me pega, esses fóruns, eles até 2020, eu não via ninguém usando gíria ou falando as coisas que eram discutidas lá dentro do fórum, ficavam lá dentro, entende? Era como entrar numa realidade completamente paralela, e até 2020 eu nunca tinha visto uma pessoa fora daquele fórum falar qualquer gíria que vinha de lá, uma única pessoa. E era um lugar basicamente paralelo à realidade, por causa de todos esses motivos que eu falei, e ao mesmo tempo era um lugar muito, como é que eu posso dizer? O nariz tá coisado. Como é que eu posso dizer? É um lugar muito, à parte. Mas, assim, e isso era algo que eles mesmos deixavam claro, né? O ambiente em si. O que é discutido aqui fica aqui. Era meio que um princípio cultural. Era mal visto você divulgar e você mesmo não queria divulgar. Tipo, não era um tipo de site que você falava pro seu amigo, e aí, olha o site que eu acesso. Porque, sabe, você mostrar um negócio que, muitas vezes é só uma discussão normal sobre como, sei lá, como é se relacionar com alguém, como socializar melhor, mas às vezes aparece algum fanático, aparece uma discussão politicamente extrema e, sabe, você pensa, cara, não dá pra mostrar isso pra ninguém, porque você entra lá, você percebe que tem vários tipos de pessoas,
você meio que aprende a filtrar, mas como é que você vai mostrar um site desse pra qualquer pessoa, por mais que seja um amigo? Ele vai olhar aqui, pô, cara, se acessa fora de nazista, é isso que o cara vai pensar. Porque de fato esses caras eles eram tolerados lá. E na verdade até endossados, né? Eu não vou ser hipócrita. Mas tinha muita gente que ficava lá só porque, assim, era um lugar onde desajustados eram bem-vindos. Sejam desajustados por ideias extremas, seja porque o cara, sei lá, ele tinha dificuldade de comprar pão, o cara era autista, não tinha diagnóstico. Lá o cara, ele tinha... Lá sempre foi um ambiente muito volúvel nessa questão. As pessoas elas pensam, era um ambiente onde todo mundo era extremista. Não, era um ambiente onde 90% que frequentavam eram uns caras que eram virgens aos 30 anos e nunca tinham comido ninguém e eram sustentados pelas mães. E uma pequena parcela de 5%, talvez menos, eram de fato extremistas, entendeu? Mas, dito isso, tava lá esse lugar e era engraçado que tinha até uma mensagem embaixo, né? Tudo que está escrito aqui não passa de ficção. Somente o idiota levaria qualquer coisa aqui a sério. Isso aí era mais meio que uma piada, mas também era um aviso, tipo, cara, isso aqui que você tá vendo tá cheio de doente, tá? Então não leva tudo que tá aqui a sério não, tá? Faça esse favor a si mesmo. Tanto que até tinha um termo, fulano levou o site a sério demais. Porque de fato, cara, era até entre os caras que comentavam ali, era senso comum que tinha muito doente ali que era tolerado por causa do anonimato. Era o preço a se pagar por um anonimato realmente completo e livre, entende? Sem histórico, sem nada. E aí, é claro, você podia ser banido, mas é só você resetar o IP que você voltava, tipo, o teu banimento acabava, sabe? Era outro IP, acabou. E aí, foi esse site que de fato foi responsável por todo esse negócio aí que você vê hoje de esses caras aí gravando, falando todas essas coisas, porque mulher isso, porque mulher aquilo, porque o Shed, porque o Giga Shed, porque o Alpha, porque o Beta. Tudo isso já era discutido nesses fóruns há mais de 10 anos atrás. Por isso que quando comecei a ver essas coisas sendo discutidas no YouTube, em voz alta, para todo mundo ouvir, com caras mostrando o rosto, pensei, caralho, o que tá acontecendo? Que porra é essa? Os caras estão trazendo conteúdo de fórum pro YouTube. Cacete. E foi isso que começou a acontecer e deu o que deu, entendeu? Enfim, e o que me pegou foi essa questão do criador do 4chan e do Epstein, né? Porque isso eu achei bizarro. Parece que eles tiveram uma reunião, o Epstein e o criador do 4chan, que eu não lembro o nome dele agora. E no dia seguinte a essa reunião, o Paul foi criado. E o Paul, pra quem não sabe, ele é o politicamente incorreto do 4chan, né? Que é um chan americano. O Paul, ele foi criado, né? Foi descoberto que ele foi criado um dia depois desse encontro do Epstein com um cara lá. E de fato, lá foi onde tudo começou em questão de discussão de teoria da conspiração, em questão de... assim, basicamente todas as teorias da conspiração que viralizaram hoje na internet, no Brasil e no mundo, Terra plana, Alfa e Beta, coisa bem mais sinistra, começou no politicamente incorreto do 4chan. E o 55chan bebia dessa fonte, só que trazia isso muito pro B também. O B de lá ele era mais caótico porque era mais gente, né? Então, o cara que queria discutir política mesmo era só o Paul. Mas aqui não, o B ele era movimentado, mas não era tanto. Então tinha uma quantidade gigante de pessoas que discutiam esses assuntos no próprio B. E, diferente de uma janela específica, de um assunto específico, onde o assunto não viralizava muito, no B, esse assunto ele viralizaria com muito mais facilidade. Então, isso faria
como é que eu posso dizer? Isso faria qualquer assunto discutido lá meio que ser conhecido por um grupo específico de pessoas que vivem à margem da sociedade. Aí os anos passam, outras pessoas vão conhecendo isso, acham que sei lá, coisa mais nova que elas já ouviram, criam canais e regurgitam essas ideias, talvez sem saber aonde elas surgiram. E sei lá, cara, essa é a minha... essa é a minha visão. A minha visão não. Essa é basicamente como a Red Pill ela ficou popular no Brasil. Então vamos recapitular de novo. Você tem lá o dono do 4chan, ele cria o Paul. O Paul começa a ter todas essas ideias conspiratórias. O Paul desce para o B do 55, ele começa a ter todas essas discussões. Do B do 55 eu conheço o Arthur Petri, porque os vídeos dele eram postados lá. Do Petri eu conheço o Thiago Carvalho também. E fico nesses dois. Provavelmente porque eu ouvi esses dois e eles eram catalogados com conteúdo mais, sei lá, mais à margem, eu comecei a, por osmose, consumir caras como Odin do Pão, entendeu? Eu esqueci de novo o nome do cara, o Nilma, né? Comecei a consumir Nilma, porque era recomendado, o YouTube recomendava. Comecei a consumir Raccoon, comecei a consumir Fox Pilgrim. Daí como é engraçado que é que nem música, né? Tem muita música boa que eu escuto que é bem underground, porque você vai escutar uma música e você vê, vai um pouquinho mais underground, aí o algoritmo te recomenda uma mais underground ainda, e quando você vê, cara, você tá escutando uma música excelente de 20 mil visualizações. E o mesmo acontece com essa questão dos canais, né? Inclusive isso daí é uma crítica que um cara faz às redes sociais, que elas têm o algoritmo da toca do coelho, então elas sempre vão te levando para o lado mais extremista do assunto que você gosta, sem você nem perceber. Então, eu vi um Arthur Petri, que era tipo quase neutro nessas questões, aí depois comecei a escutar um Nilma, que era levemente mais posicionado. Do Nilma eu caí no Raccoon, do Raccoon o algoritmo entendeu que eu gostava disso, desse conteúdo, e aí veio um monte de canal, pra época era novo, né? E depois disso surgiu essa nova leva, surgiu os casos do NoFap, né? O NoFap viralizou ali perto de 2020. Chegou a pandemia, na pandemia todo mundo ficou antissocial, e o resto depois da história, entendeu? Depois da durante a pandemia já, meio que todo mundo começou a despirocar da cabeça, sabe? Não tinha mais um espaço explícito entre o que era o mundo real e a internet, porque todo mundo estava na internet o tempo todo. E foi na pandemia, em 2020, que de fato esse véu de coisas mais obscuras da internet e o mundo social ele começou a se rasgar, e eu comecei a gradativamente ver as pessoas usando termos que antes eu só via ser usados na internet no dia a dia. Só depois da pandemia. E depois disso tudo ficou mais cinza, sabe? Tipo, nunca mais teve uma separação mais clara do que era a internet e do que era a vida real, a socialização real. E aí basicamente as coisas elas chegaram a como são hoje, que basicamente você tem uns caras regurgitando umas ideias que eles nem sabem às vezes de onde vieram, de uma forma completamente simples e midiática, e a população comum, normal, discutindo isso em mesa de bar, coisa que até 5 anos atrás era impensável. E eu, que criei esse canal motivado por casos como o Petri, que nem eram parte de nada disso, eu acho, eu vi tudo isso nascer, se desenvolver, e eu fico pensando, cara, que loucura, mano. E é basicamente isso. Eu não vou fazer juízo de valor, falar o que é certo, o que é errado. E honestamente não sei nem se é uma boa ideia postar isso, porque é um site controverso, e você falar que você acessa ou acessava acaba sendo uma coisa que te coloca em uma controvérsia desnecessária. Mas eu vou falar porque eu vou postar, porque eu estou fazendo isso para... É quase como um experimento arqueológico, sabe? Tipo, ó, a história é essa aqui, tá? Eu não tô dizendo que ela é certa, eu não tô dizendo que ela é errada. Mas, sei lá,
ela tá acontecendo e eu acho que é bom alguém botar o pé no chão e falar, ó, é isso que aconteceu, sabe? Não é aquilo ou aquilo outro. Não, a realidade é essa aqui, tá? Ela não é boa nem ruim, ela só é e tá acontecendo. E sei lá, é basicamente isso. Essa, pra mim não. Eu tentei relatar o máximo possível como surgiu a Red Pill, como surgiu no Brasil e como ela foi se popularizando. Então começou os primeiros canais, que ninguém mostrava o rosto, era um conteúdo mais underground. Depois veio aquele Alpha Spirit, que foi o primeiro cara a mostrar o rosto falando de Red Pill e não sei o que. Depois dele veio. Depois dele veio quem, cara? Eu não vou lembrar. Eu vou pular já direto pro Trunks Futuro. Daí com ele já veio Epifania também. E. E depois disso já veio também o. Esses caras é mais mainstream, né? Gabriel Breyer, Ryan Santos. Se bem que o Ryan Santos eu conheci ele por acaso em 2020, por causa de um vídeo sobre aprender inglês. Eu pesquisei no YouTube como aprender inglês, apareceu um vídeo dele, um cara que estava viajando pela Europa, e assim, esse cara ele deve saber como ensinar. Mal sabia eu que seria o Ryan Santos. E eu conheci esse cara em 2020, o Ryan Santos, né, os vídeos dele, porque eu queria aprender inglês. Então foi uma forma bem aleatória de ter conhecido um cara, mas ele meio que faz parte do que é hoje o negócio. E enfim, é basicamente isso. A coisa se desenvolveu desse jeito, está assim hoje. E tudo isso, pelo menos 80 ou 90%, por causa do Paul, criado um dia depois de uma conversa com o Epstein. Então, assim, é tudo tão confuso, cara, que eu já nem sei mais fazer juízo de valor de nada. Eu só, sei lá, documentei a história disso para quem realmente quiser saber como é que aconteceu, como é que se desenvolveu e por que chegou onde chegou, e enfim, é basicamente isso.